Essa é a nossa seção J, seção Juliette, de acessórios do casco no convés. É a última seção desse nosso capítulo 1. E vai ver tudo aquilo que tem no convés, que a gente, se não tomar cuidado, dá uma topada com o pé, com o braço ou com a cabeça. Então é isso aí, tudo que tem no convés. Começando pelos cabeços, que nós já falamos antes, já citamos antes. Tá? Os cabeços são aquelas peças que são usadas para prender as espias do navio quando ele está atracado ao cais. Ou às vezes serve para prender alguma peça volante também, se necessitar. Lembrando que esses cabeços, como tem no navio, também tem no cais. E normalmente você prende as espias do cabeço do navio ao cabeço do cais. Aqui, ó, os cabeços do cais, que é aquele que a gente chama bollard, né? E bits, normalmente os de bordo, são esses daqui, ó. Esse aqui está até com um cabo de aço, ó. Tá? Amarrado a um cabo de aço. Esse aqui não está em uso, e esse com vários cabos de fibra presos nele para prender o navio ao cais. Cunho, escoteira e reclamos. Cunho é uma peça dessa aqui, tá? Ela é presa no anteparo ou no piso para você passar a espia, o cabo, fazendo uma volta no cunho, passa em formato de 8, né? Vai, volta e deixa o cabo preso direitinho. Então até a driça de bandeira começa aqui, ó. Você prende a bandeira no mastro, né? Aí depois prende o cabo direitinho no cunho. Escoteira já é uma peça triangular, quase como uma letra T, que normalmente tem na proa do navio, como essa daqui do lado, para passar uma espia também. Então é quase como um cabeço, né? Ela passa pela buzina da roda aqui e se prende toda nessa escoteira. Só que ao invés de ser um cunho que você faça um 8, aqui você vai fazer um X aqui, né? Não deixa ser um 8 também, mas amarra ela bem. A única peça que não tem desenho é o reclamo. Eles chamam de reclamos, mas seria alguma coisa assim, é um cunho pela metade. Ele serve para dar passagem, um cabo que venha por aqui e atravessa e passa para cá, ou seja, o cabo só muda de direção, ou até para você pendurar alguma coisa, mas hoje em dia é muito difícil você até ver esse tipo de reclamo a bordo aí. Cunhos e escoteiras, até a escoteira já não é muito comum, o cunho ainda é bastante utilizado. Malagueta. Malagueta não tem nada a ver com a pimenta, malagueta tem dois tipos de malagueta. São os punhos daquele timão, né? Onde você agarra o timão para poder manobrar o navio, mas tem as malaguetas também que são removíveis. Ela entra nesse orifício ou sai. Então quer dizer o seguinte, você vê aqui embaixo, ó, esse navio, a vela aqui, ó, aqui as malaguetas, aqui ou aqui em cima, você amarra esse cabo todo na malagueta, tá? Mas se você precisar soltar esse cabo da malagueta, você não precisa desamarrar, fazer o contrário. Você simplesmente tira essa haste aqui. Quando tira a haste, todo o cabo que estava preso aqui na malagueta se desfaz. Então, eles são todos cravejados assim, né? Eles entram aqui nessa parte redonda aqui, como entra aqui nessa borda, né? Sempre nesse sentido vertical. Você içando isso, ou seja, puxando essa malagueta para fora, o cabo todo se desfaz, tá? Essas são as malaguetas. Retorno. Retorno é aquele objetozinho que tem no convés só para dar retorno ao cabo, não faz força nenhuma. Tem normalmente na base dele um jazente, né, depois da sua base. Isso aqui tem um eixo, que esse rodete gira livremente para um lado ou para o outro. Então nós estamos vendo um retorno aqui, ó. Então ele permite que, para não atritar, que se ele fosse fixo, fosse como um cabeço, esse cabo ia atritar muito e acabar coendo o cabo, assim, né, estragando o cabo. Ele sendo um retorno, ele gira à vontade para um bordo ou para o outro, mas só muda de direção. Ele não aplica nenhuma força, não facilita o trabalho, não. É só para mudar a direção do cabo aí. Olhau. Olhau já são peças cravadas no navio para você amarrar um cabo, um aparelho de peso, etc., qualquer coisa assim, tá? Então você vê, aqui é um olhau. É uma peça de alumínio ou de aço com o seu parafuso. Então tem esses olhares, ó, de parafuso, tem esse para dois estais ou para um estal, porque dois estais que um cabo para cá e o outro para lá, aí ele prende direitinho. E o mais comum, soldado, que é esse olhau. Nós vemos aqui nesse navio o olhau cravado ali no costado, exatamente para permitir que você bote esse aparelho de carga aqui, né, de peso, deve ter assim, um dinamômetrozinho aqui, que ele vai fazer a pressão e segurar ali para algum teste ou para alguma aplicação, tá? Então isso daqui, ó, é uma peça que é um tipo um olhau. Seria esse olhau para um stay, né? Seria cravejado no piso. Aí você bota o cabo aqui para prender.
ou até para prender aparelhos de força, como essa estralheira aqui de 3 gornes. Aqui nós vemos olhares também, né, presos no costado do navio. Esses olhares aqui servem para poder permitir amarrar uma lanchinha, uma pranchinha, né, uma pranchinha que vai limpar aqui, pintar. Aí você amarra ela aí para não ficar, aí você não precisa ficar usando o remo toda hora. Arganel é um tipo olhal, mas que tem uma articulação. Então essa articulação aqui na base permite esse arganel se mexer para um lado e para o outro. Lembra um pouco aqueles sistema de campainha antiga, né? Que você batia na porta da casa, bum, 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 exatamente. Esse é um tipo arganel. E nós vemos um conjunto aqui, ó, de um arganel preso no olhal. Para você ver, o arganel ele é totalmente solto, quase como um brinco, né? E o olhal ele é fixo no casco. Picadeiro. Picadeiro serve para apoiar as lanchas, tá? É o apoio da embarcação miúda ou para a docagem de um navio. Aquele esquema de docagem, que você apoia na quilha de docagem, várias madeiras colocadas lá no fundo do dico seco, aquilo é chamado de picadeiro também. Mas o mais comum você vê picadeiro, que é esse sistema que você tem as bases aqui, uma aqui para a quilha, outra aqui para o outro lado, que pode ter aqui uma quilha de docagem aqui nessa embarcação miúda, né? E a quilha normal. Então o picadeiro, como nós vemos aqui, essa lanchinha, está apoiada no seu picadeiro, tá? Então, picadeiro é para apoio de embarcação miúda ou para docagem do navio todo. Aí o picadeiro não é no navio, é fora do navio, lá no dique seco. E voltamos, né? Nós tínhamos falado antes que, quando falasse de berço pedestal, a gente tinha que lembrar do jazente, porque senão podia dar confusão. Então, a jazente é uma estrutura geral fixa, né? Ela é soldada, assenta máquinas, equipamentos no convés. O pedestal, vamos dar um pulo para o pedestal, é um tipo de jazente, só que ela bota peças móveis. Como já vimos isso na aula anterior, vamos mais adiante, tá? O berço é para peças volantes sobressalentes, como eu disse, uma âncora sobressalente, um tubo de canhão sobressalente, no caso da Marinha de Guerra. E o cabide é o cabide mesmo, para você pendurar arma, instrumento, roupa, normalmente colocado na antepara. Gaiuta é o nome dado, só aquela abertura que tem no convés aqui, no caso, só para dar iluminação. Nós vemos a gaiuta aqui nas lanchinhas, que é muito mais comum, né? Mas a gente tem gaiutas também na Marinha até Marinha de Guerra e navios maiores. Ó. Temos gaiutas aqui, que entra até ventilação. Olha mais gaiutas aqui nesse outro naviozinho, que são iguais, 3 navios iguais, um do lado do outro, tá? E às vezes ele tem essa meia laranja, que é essa proteção que fica em cima, porque essa gaiuta pode ter um acesso lá para baixo também, pode ter uma escotilha aqui, uma entrada, né? Então você usa essa meia laranja para proteger, no caso, se for para descer a escada, ou se for, no caso, até para orientar o vento. Essa meia laranja é só para orientar o vento para a gaiuta, para ventilar lá embaixo. Buchas da gateira e do escovém, lembrando que na proa do navio, tá? Você tem um buraco aqui, que é onde você prende o ferro, tá? Então o ferro, quando está içado, né, ele fica com seus braços aqui, a haste entra aqui e presa. E aqui em cima vai a amarra, que está prendendo aquele ferro que está passando. E esse tubo que leva a amarra lá para cima é chamado escovém, tá? E o tubo que leva para o paiol da amarra é chamado de buzina. Mas aqui em cima é a gateira, tá? Então, essa gateira, onde você entra, você tem que ter uma bucha aqui, ou bucha aqui no escovém, e os dois casos, para não deixar entrar água salgada aqui para dentro, tá? Então, você vê aqui embaixo o navio batendo bastante, essa água tende a entrar pelo escovém, passar pelo escovém, ou entrar pelo escovém, né? A água pode até entrar por aqui, ou descer para o pau da amarra. Então, nos dois casos, nós temos que evitar. Então, nós temos que proteger, nesse desenhozinho aqui, ó, o escovém lá em cima, a gola do escovém e a gateira aqui em cima também, tá? Então, aqui, ó, é onde você colocaria essa bucha. Quebra-mar, já falamos outras vezes, né, que é essa parte de metal aqui que protege da água do mar que está vindo para não atingir as partes mais de ré do navio, nessa parte de trás, o canhão aqui, etc.
Aqui nós temos o quebra-mar nesse desenho colocado aqui nesse canto. E âncora. Âncora é aquela. Essa aqui é uma âncora tipo almirantado. Essa aqui é tipo patente. Essa aqui é tipo Danfor, que tem esses bicos, né, bem acentuados aqui. Ela tem um cepo aqui em cima. A Danfor tem um cepo aqui embaixo. A patente que a gente mais usa hoje em dia, isso nós vamos ver lá no capítulo 10, né? Ela não tem cepo, mas são as mais usadas. Está escrito aqui, ó, âncora patente. Okay? Essas são as âncoras. Amarra. Amarra é a corrente que liga a âncora. Nesse desenho aqui, você tem uma ideia da proporção da mão de um operário para um dos elos, para meio elo da amarra. Para ver o peso que essa amarra não tem e a quantidade dela. Normalmente os navios têm 6, 7 quartéis, 8 quartéis, cada quartel de 25 metros. Então bota aí 150, 200 metros dessa corrente dentro do navio. E aqui, que nós estamos passando no molinete, né? O molinete é cheio dessas ranhuras aqui, uma vertical, outra horizontal, aí outra vertical, outra horizontal, que esse encaixe é exatamente por causa dos elos, tá? Então, dependendo do elo, se o elo é horizontal, o encaixe ali está vertical, né? Tá encostado. Quando ele se pronuncia um pouco mais, é porque o elo fica em pé. Então, esse casamento tem que ser muito bem feito na hora da construção do navio, que tem que encaixar exatamente o passo desse molinete com o passo da amarra. E passo nada mais é, apagando aqui, que é a distância entre dois ciclos, né? É desse início aqui até esse início da próxima horizontal. Isso é um passo. Então ela tem que estar em perfeito casamento com o molinete para poder encaixar um ao outro e dar a tração necessária para içar essa amarra. Aqui nós vemos aparelhos de fundear e suspender. Suspender é quando o navio iço o ferro. Fundear é quando ele lança o ferro para poder ficar fundeado, ficar ancorado, né? Então já tínhamos visto isso aqui. Aqui é a cabeça do escovém, do tubo do escovém. A amarra passa por ali, passa pelo cabrestante e desce aqui pela gateira para o pau da amarra através da buzina. Essa é a buzina do pau da amarra. Essa aqui é a buzina que passa a amarra, as espias, né? As buzinas que passam para o cabo, os cabos para prender o navio à terra, né? Então nós temos aqui desses aparelhos, nós temos aqui, ó, os mordentes, temos aqui o molinete e temos essas duas aqui que são as abitas, que servem para prender a amarra também, como já vimos antes. Observação, cabrestante, molinete, guincho e máquina de suspender. Quando a gente fala de cabrestante, a gente vê nesse item 155, né? É um aparelho construído por um tambor vertical. Falei, molinete é horizontal, cabrestante é vertical. Comandado por um motor elétrico, podendo também ser manobrado à mão, é situado num convés e serve para alar, levantar, içar, né? Tirar, né? Recolher uma espia ou para suspender a amarra, serve para dar as duas forças aí. Fazendo parte, nesse caso, do aparelho de fudear e suspender. Esse é o cabrestante. Quando a gente fala molinete, é um equipamento constituído por tambores de formato especial, próprio para acomodar elos das amarras, né? Aquela coroa de barbotã que tem que encaixar exatamente o passo da amarra com os dentes do cabrestante, né? E estão ligados no eixo horizontal. Então o cabrestante é horizontal, o molinete é horizontal e o cabrestante é vertical. O resto mais ou menos igual, tá? Mas só para entender, isso aí pertence também parte do aparelho de suspender. Então esse daqui que ele chama, que pode ser usado até a mão. Só no capítulo 8, que mostra essa figura, como alar uma espia pelo cabrestante. Aqui, ó, nesse lado, é por onde passa a amarra do navio, a corrente do navio, né? Então isso aqui você tem a coroa de barbotã, tem que ter o mesmo passo, etc, etc. Mas do lado tem sempre esse tambor. Esse tambor serve para também, ligando esse molinete, que é horizontal, você poder trabalhar com essa espia, né? Passa a espia aqui 2 vezes, esse rapaz aqui pega essa parte da espia, que é chamado socairo, e vai puxando ela para quando você der essa atração, você aproxima o navio. Então você tem que manter safo do vivo do cabo, que o vivo do cabo é que ele está com pressão, com tensão. Tem que ficar por trás para estar protegido dele. Mas o cabrestante ou molinete servem não só para amarra, como também para as espias, para os cabos de fibra que estão prendendo o navio. Você, usando o molinete ou cabrestante, forçando, você pode aproximar o navio do cais. Ou folgando, faz o navio se afastar do cais.
Diferença. Agora, dá um pulozinho rápido lá no capítulo 10, ó, que ele fala diferença, né, entre cabrestante, molinete e máquina de suspender. Então, ó, cabrestante é uma coroa de barbotã, bababá, no eixo vertical. O molinete é uma coroa de barbotã, bababá, no eixo horizontal. Já vimos isso. E eles podem ser desenhados, né, aqui como estava batendo baixo, e construídos para o seguinte fim. Içar e arriar a amarra por meio da coroa de barbotã. Nessa função, o guincho toma o nome de molinete ou bolinete. Isso daqui está um pouco errado lá no capítulo 10 e está mantido assim ainda, porque esse guincho que eles chamam é o ato de forçar, não é bem um guincho, mas é o próprio molinete ou cabrestante. Mas ele não toma o nome de cabrestante, de molinete ou bolinete, ele pode ser cabrestante também. Tá? Então é uma falhazinha que tem no nosso capítulo 10, quando chegar lá, você chame a atenção. Mas tenha certeza que molinete é eixo horizontal e cabrestante é eixo vertical. Então aqui nós estamos vendo, ó, um molinete, tá? Aqui é o tambor para içar as espias, e aqui você vê a coroa de barbotã encaixada direitinho. E passa nesse equipamento aqui, que também aqui de baixo é o mordente, ó, tá? Aqui chamado chain stopper, né, o parador da corrente, né? Que também aqui nós vemos outro, aqui nós vemos outro, ou seja, você vê que essa amarrazinha aqui passando, né? Essa peça, quando desce, trava. Então, toda a força, todo o esforço fica nessa peça. Aí você pode desligar o cabrestante, ou o molinete. Então, digamos aqui, ó, esse chain stopper aqui, ele abaixou e travou. Então, todo o peso que tem lá para o ferro está livre. Então, você pode solecar essa amarra aqui, desligar esse molinete e descansá-lo. Essa visão daqui de baixo é que dá uma visão de perfil muito interessante, tá? Que vem todo o esforço, quer dizer, a amarra aqui está descendo, então você passa cabos aqui tudo e trava. Então você tira todo o peso da amarra que vai lá para o ferro, né? Você tira o peso e libera o cabrestante aqui, ou o molinete, para ficar desligado. Essa é a função do mordente, que é bem parecida com aquela da bossa da amarra, né? A bossa da amarra é essa aqui, e aqui seria um mordente. Os dois têm a função idêntica. Só que o mordente tem muito mais capacidade de força. Aqui, ó. Bossa da amarra, pedaço de cabo ou corrente com que se abossa a amarra, faz parte do aparelho de fundear. A abita, já havíamos falado, desenhado até, né, que é um cabeço de ferro, dispondo de nervuras chamadas tetas, colocada entre o cabrestante, ou molinete, e o escovém, para poder também dar uma travada ali na amarra, né? É uma peça do aparelho de fundear e serve para a amarra dar uma volta redonda. Volta redonda é ir e voltar, tá? Aí você tem a bita aqui no meio. Com a teta, ela prende direitinho no elo e pode segurar o peso também temporariamente ali. Aparelho de governo, aí o aparelho sistema que permite governar. Aí nós vamos falar de leme, madre, mancás, tá? Então o aparelho de suspender e fundear, aquele que cuida da amarra e do ferro. O aparelho de governo é aquele que cuida de governar o navio, levar para um bordo ou para o outro. Então aqui é um tipo de aparelho de governo, tá? Você tem o timão aqui, que ele chama de roda do leme, né? Em que ao você virar para um bordo ou para o outro, você comanda uma engrenagem que comanda essas correntes, e tem vários processos, né? Esses aqui são os mais simples, são wall drops, são correntinhas ou cabos, mas os sistemas modernos são eletrohidráulicos, quase com aquele drive-by-wire, né, de carros de Fórmula 1 hoje em dia, e que vai mandar ordem lá para trás. Isso tudo a gente vai ver com detalhes no capítulo 11. Bossa da amarra, então já falamos, né? Essa bossa da amarra a gente vê aqui, a gente vê a bossa da amarra aqui com a patola. Aparelho de governo aqui, ó. Esse é o mais simples, né? Que é aquele aparelho de governo. Você tem aqui o tambor, aqui você tem o timão, né? Aí você roda, tem esse vai e vem aqui, esse cabo vai lá e prende, e aqui é a madre do leme, tá vendo? De cima, vertical, o leme desce por essa madre do leme. Aqui é um outro tipo de máquina do leme, aqui um outro tipo de timão mais moderno, esse manchozinho, ó, 10 graus a boreste, 20 graus a boreste, 20 graus ali a bombordo, ele vai manobrando assim. Então isso tudo pertence ao aparelho de governo, que nós vamos ver isso mais tarde. Aparelho do navio, é o terceiro. Vimos aparelho de suspender e fundear, aparelho de governo, agora aparelho de navio. É a denominação geral que corresponde, que compreende, né, os mastros, mastaréus, que são mastros pequenos, né,
vergas, que são esses mastros horizontais aqui. Esse aqui é o mastro. Mastarel seria um mastro pequeno, vamos ver no capítulo 11. E vergas seriam esses horizontais. Paus de carga, aquele que tem, aí recebe uma carga aqui, né? Pau de carga. Moitões e cabos necessários. Moitões a gente vai ver no capítulo 9 também. Aqui nós tem vários tipos de moitões. Ó, moitão móvel. Aqui tem cadernais, etc, etc. Tudo aparelhos de força. Então, aparelho fixo é o conjunto de cabos fixos e aparelhos de laborar. E cabos fixos. E aparelho de laborar é o conjunto de cabos de laborar. Então, dentro do aparelho do navio, dando uma apagada aqui, o aparelho do navio, que é a denominação geral de tudo, a gente pode chamar de aparelho fixo, é o conjunto de cabos fixos. E laborar é o conjunto de cabos de laborar. Por exemplo, você tem um pau de carga qualquer, preso aqui no cais, tá? Quase como uma forca, né? Então você tem o cabo fixo aqui para prender alguma coisa. Ele não se mexe, então é um aparelho fixo. Mas se esse cabo passasse por uma roldana aqui, por outra roldana aqui, fosse para o motorzinho para permitir que ele subisse e descesse, aí chama-se aparelho de laborar, porque ele se move, não é um aparelho fixo. Mastro, o nome está dizendo, são aquelas peças verticais onde você amarra tudo ali, amarra as adriças, bota antena de radar, bota tudo que você precisa no navio de iluminação. Aqui você tem radares, tem equipamentos de comunicação, tem as adriças de bandeira. Mastro é básico para você ter, inclusive o radar, poder enxergar mais longe, que está lá no alto, né? Então são essas construções que a gente vai ver mais em detalhe também no capítulo 11. São essas construções tubulares ou verticais ou quadradas, retangulares, que dão estrutura para você botar equipamentos nela. Aqui vemos mais mastros, uns pequenininhos, são tripódes, são pesos em 3 pernas, né? Ó, esse daqui é tripode, em 3 pernas prende direitinho. E tem os mastrozinhos menores, mastros de vante, às vezes mastros de ré, todos são mastros. Guindaste, o nome está dizendo, tá? É diferente do pau de carga ou lança, porque o guindaste é aquela coisa grande, usada para 50, 70 toneladas, que alguns navios cargueiros dispõem. Já, isso aqui é uma lança. Tem um mastrozinho aqui vertical. Essa lança vertical, ela pode ser alterada em altura por esse cabo aqui, vai e vem, e esse aqui sobe e desce a carga. Tá? Essa é uma lança, ou o pau de carga. Tá? Tudo isso aqui serve para içar cargas ou arriar a carga, e ela gira para um lado para o outro, recolhe. Então, é umas cargas muito menores do que aqui um guindaste teria capacidade. Pau da bandeira. Isso aqui é um pequeno mastro que tem na popa dos navios para que você coloque a bandeira no navio mercante, você coloca a bandeira do seu país. Tá? Na Marinha de Guerra, quando usa, coloca a bandeira do Brasil mesmo, né? A bandeira daqui do Brasil, naturalmente. Mas a Marinha de Guerra usa um esquema diferente. A Marinha Mercante usa no pau da bandeira a bandeira do país que ele tem o seu registro. Tá? Esse, no caso aqui, eu acho que é Panamá. Monróvia está aqui, né? E no mastro principal, se ele estivesse visitando o Brasil, aí ele usaria a bandeira do Brasil. Então usa a bandeira no seu pau da bandeira, lá é a bandeira do seu registro, e aqui no mastro principal usa a bandeira do país que ele está visitando. Isso vocês vão ver depois na aula de legislação, na norma 22. Na Marinha de Guerra, tem pau da bandeira de cruzeiro, que é o pau de jeque. Aqui é o pau da bandeira normalmente, você bota aqui nessa fragata, né? Tá lá a ré. Você tem os mastros aqui, que você bota a bandeira do Brasil em viagem. Essa aqui, a bandeira fica lá a ré quando está no porto. Mas tem na Marinha de Guerra um pau que você bota a bandeira de cruzeiro, a bandeira de comando, né? Para mostrar que é um navio de guerra. Só navios de guerra tem essa bandeira de cruzeiro lá na frente. Então, o pau da bandeira de cruzeiro, ou chamado também pau de jeque, fica colocado na proa do navio, em oposição àquele... Voltando aqui até para ver melhor, né? Em oposição aqui ao pau da bandeira normal. Agora você tem o pau da bandeira de cruzeiro. E esse jack aqui dizem que é uma mudança do nome que eles davam, o jack. Não sei por que na história da Marinha tem o jack que referenciava esse pau aí. Então chama pau do jack. Toldo, sanefas, espinhaços, etc, etc. Então toda vez que você tem um toldo,
você pode ter a armação desse toldo aqui, a armação ser de metal ou de madeira, né? Então o toldo é aquela lona que você coloca quando você precisa cobrir uma determinada área. Toldo como toldo qualquer. As sanefas é quando você tem vento aqui do lado, né? Aí você fecha com umas sanefas aqui também, que pode ser de plástico, de lona, etc, etc. Ferros do toldo ou paus do toldo. Ferros do toldo quando o toldo é todo colocado numa estrutura metálica. E paus do toldo quando ele é colocado numa estrutura de madeira. Então ele chama de espinhaço essa cabo de aço que forma a espinha mesmo, a espinha central, a espinha dorsal, como se fosse um corpo humano, né? Esse daí é o espinhaço, que lá na madeira, enquanto é metal. Quando for madeira, corresponde a cumeeira. Então, cumeeira e espinhaço estão falando a mesma coisa. Já vergueiros são os cabos que prendem para baixo ou prendem assim, ó, tá? Prendem lateralmente. Então, aqui nós temos vergueiro para cá e vergueiro para baixo também. Vergueiro para cá e vergueiro para baixo. Quando é metal, é vergueiro. Quando é madeira, são fasquias. Só os nomes diferentes, mas o efeito é o mesmo, tá? Então, você tem o toldo, que é a parte superior do toldo aqui em cima é o espinhaço ou cumeeira. Aqui é os vergueiros ou fasquias, são esses cabos e essas hastes também, que faz a estrutura toda, quando é madeira ou quando é metálica. Tá? Aqui nós vemos o toldo também colocado, com seus vergueiros aqui, ó. Aqui em cima o espinhaço, que dá o... E tem os paus do toldo, os ferros do toldo, né? Tem mais vergueiros aqui, só prende. Você pode ter ferros do toldo por baixo para servir como um reforço interno, né? Para apoiar o espinhaço lá dentro. Então diz aqui, ó, espinhaço. Cabo de aço ou viga de metal colocada no plano diametral. Pode ser uma viga de metal também. E o vergueiro também é um cabo de aço colocado na estrutura de suporte do toldo, na borda, ou um vergalhão fixado ao manteparo, onde são amarrados os fiéis de um toldo. Fiel é o cabinho que você prende o toldo, aquele tecido, né? E paus do toldo são vigas agora de madeira, construindo a armação onde é apoiado um toldo. A central, que substitui o espinhaço, chamado cumeeira. E as transversais, que vão substituir o vergueiro, chamam-se fasquias, como eu acabei de dizer. Meia laranja, já havíamos falado sobre ela, né? Meia laranja, aquela proteção que você bota na entrada de um convés ou até numa gaiuta para entrar o vento. Tá? Capuchana. Você entra, essa capuchana seria uma peça de pano ou de couro que você bota por cima para proteger do vento e da chuva, que nós não temos uma foto dela. Celha. Celhas são peças hexagonais de madeira para você acomodar um cabo ali dentro, tá? Pode ter tampa ou não. Sarilho são os carretéis. Isso aqui é um sarilho desse cabo de aço, tá? Aqui é outro sarilho sem os cabos colocados. E visor. Visor é uma proteçãozinha que você tem por sobre alguma peça, no caso aqui o sino. Então é quase como se fosse a aba de um boné, tá? Aquilo na marinha é chamado visor. Então você lá no passadiço tem esse visor para dar sombra aqui, nesse caso aqui, para ficar em cima desse sino. Isso é um visor. Turco. Turco é uma peça fixa, quase uma lança, um pau de carga, não, mas ele é totalmente de metal, tá? É fixo, gira para um lado e para o outro, e também transporta a carga para cima ou para baixo. Então ele fica normalmente para dentro do navio, e quando você precisa, você abre. É aquela foto que nós temos a palmatória e o cachimbo, né? As castanhas aqui, né? Essa aqui nós mostramos que não é castanha, ali é um retorno qualquer. E o turco serve também para as embarcações miúdas, ó. Aqui é um turco. Então ele tem esse cabinho aqui que vai ajudar a descer, né? Aqui do lado desce a embarcação, mas primeiro ele tem que se projetar para o mar. Ele tem que estar aqui no costado, né? O turco está assim. A primeira coisa que tem é ele virar para fora. Aí a embarcação fica fora, aí ela desce aqui. Então esse turco tem vários movimentos e serve normalmente para transporte de carga, né, operações com carga, e também para as nossas lanchas de uso, embarcações miúdas do navio. Corrimão de antepara, cabo de vai e vem, ó. Corrimão da borda. É a peça de madeira que se coloca sobre a borda de um navio. Já tínhamos visto isso, é colocado aqui em cima, né? A corrimão de antepara é um vergalhão fixo ou uma antepara para servir de corrimão. Então, corrimão de antepara
Pode ser uma peça que, assim, às vezes a gente vê isso em banheiro de idosos, né? Que você tem aquele corrimãozinho preso na parede para dar apoio, para ele tomar banho, etc. Isso é um corrimão de antepara. Então, como o navio joga muito, é muito comum você ter um corrimão no antepara para a pessoa segurar. E corrimão na borda, não. É aquele corrimão que tem na borda mesmo do navio. E cabo de vai e vem são cabos colocados de um ponto a outro, que quando o mar está muito pesado, por exemplo, você pode prender um cinto de segurança aqui e sair por esse cabo. Você vai lá e volta. Aqui, ó. Um cabo que passa acima de uma verga, de um convés, para o pessoal se segurar nele durante as manobras ou em alto mar. Aqui ele está segurando esse cabo de vai e vem, mas ele poderia estar com um cinto de segurança e prender isso e andar de um lado para o outro. Estai da borda. Estai, normalmente, quando você tem um navio aqui assim, tá? Você tem o mastro, para poder ficar seguro, aí você usa um cabo que prende aqui e outro cabo que prende aqui. É chamado estais. Então, o estai da borda, como a gente está mostrando, são essas peçazinhas triangulares ali, que você tem a borda do navio, aqui o convés, aí o estai é uma peça triangularzinha aqui assim, ó, tá? Para dar reforço àquela borda falsa, tá? Então, o estai da borda é uma coluna de ferro inclinada apoiando a borda, ou um balaústre, ou um ferro de toldo. Tudo isso é chamado estai da borda. Aqui nós vemos, de novo, uma porta-estanque, e aqui os corrimãos, ó, corrimão de antepara, que a gente quis mostrar aqui, tá ok? Ninho da pega, cesto da gávea, ou gávea somente, né? Nos navios antigos, cesto da gávea é aquele ponto que ficava o marinheiro lá que dizia terra à vista, né? Ele poder enxergar de mais longe aí. Então, hoje em dia, você tem esses navios, nos navios de guerra, você já não tem mais essa ninho de pega, cesto da gávea, mas você ainda tem um ponto que o marinheiro pode subir para trabalhar, para reparar alguma antena, alguma coisa. Mas não tem mais essa observação, porque os radares hoje em dia tiraram essa necessidade, é uma coisa bem antiga. Ventiladores extratores são aqueles equipamentos que são utilizados para você ventilar, né, um compartimento ou extrair o ar concentrado lá de dentro. Normalmente tem esses pescoços de sino, de cisne, para a água da chuva não entrar. Né? Mas tem tipo cogumelo, ou tipo desse ventilador extrator nos cabeços, etc, etc. Então são equipamentos simples, ou para ventilar o ambiente, ou para retirar o ar contaminado lá de dentro. Como a gente vê esse daqui, ó, tá? Só um movimentar do navio e o ar já entra direto lá para o navio. Com isso a gente conclui o nosso capítulo 1 do Arte Naval. Aí não deixem de estudar também os demais capítulos, mas esse que falou da nomenclatura do navio. É um pouco mais extenso, vários nomes diferentes, mas são importantes porque na prova eles pedem essas informações e a gente tem que estar na ponta da língua e gravado no HD isso tudo aí.